Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, meus amigos SupraCasters, estamos reunidos mais uma vez, dessa vez para um episódio muito especial, episódio de tema quente, não é isso? E estou aqui com o meu grande amigo Tiago, o Tiago que é R4 de Cardiologia da USP de Ribeirão Preto. Como é que está, Tiago? Tudo bom? Fala, Pedro. Sensacional. Pedrão, estamos hoje para mais um episódio. Dessa vez um tema, como você falou, um tema quente. A gente vai falar aí sobre uma diretriz nova, né, que saiu recentemente aí no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Uma diretriz muito legal, uma diretriz de certa forma inédita aí, né, que a gente tem sobre esse tema. E vai ser um episódio sensacional, tenho certeza. Boa, Tiago. E aqui quem vos fala é Pedro Heitor, eu que sou R5 da Arritmia, da USP de Ribeirão Preto. E o tema que a gente vai falar hoje, Tiagão, fala aí pra galera. Pedrão, hoje a gente vai abordar sobre a diretriz para manejo da obesidade e doença cardiovascular, com foco em prevenção, né? Então, a gente vai falar sobre esse tema, a gente vai falar muito aqui sobre obesidade, sobre o manejo, né? E eu queria, né, te perguntar já sobre o desafio, né? Tem um desafio com esse tema aí? O que você manda pra gente? Boa, eu tenho um desafio bem bacana e bem interessante. Eu quero saber qual ouvinte que conhece o monstro de Gila e por que que esse monstro de Gila é tão importante para a medicina atual. Pedrão, me deu um pouco de medo isso aí, esse negócio de monstro aí, não sei não, hein? Esse negócio de monstro, quero saber quem sabe. Essa é difícil, viu? Muito bem, então, Pedrão. Vamos começar o nosso episódio já definindo, né? A gente vai falar sobre a diretriz de obesidade, então acho que o ponto inicial aí é a definição de obesidade, né? A obesidade, de forma clássica, né, ela é definida com base nos valores do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Como que a gente obtém esse valor de IMC, né? O IMC é um número que a gente obtém a partir do peso do paciente, dividindo esse peso pela altura ao quadrado. Então, por exemplo, tem um paciente que tem lá 100 quilos e tem 1,70. Você vai dividir o 100 por 1,70 vezes 1,70 e você vai obter um valor numérico, e aí você vai classificar esse paciente com base nisso. Os valores de corte que os nossos ouvintes têm que guardar é que a obesidade é definida como um IMC maior ou igual a 30. Entre 25 e 29,9, a gente fala que esse paciente tem um sobrepeso, porque o valor de normalidade é até 24,9. Então, abaixo de 24,9, o paciente está ali com o eutrófico, né, o peso normal. Esse valor até 30, entre 25 ali até 30 é sobrepeso, e acima de 30 já é obesidade. Uma coisa que é muito importante os nossos ouvintes estarem atentos aí é que esse uso do IMC como um valor para definição de obesidade, ele vem sendo questionado aí recentemente e colocado em prova. Por quê? A gente sabe que usar só peso e altura, talvez a gente não consegue olhar muito bem para o que de fato é a composição desse indivíduo. Porque o que é ruim na obesidade não é o peso como um valor absoluto, porque às vezes o peso pode ter muita influência de massa muscular, de outras variáveis. O que na verdade é ruim para esse paciente, o que aumenta o risco, é a gordura. Então, e especificamente falando sobre a gordura visceral, que é aquela gordura que se acumula ali mais na região abdominal. Então, existem outras formas também da gente estar avaliando esse paciente, especialmente falando de gordura visceral, gordura abdominal. Então, a medida da circunferência abdominal também é um fator que você pode estar associando ali, acrescentando a quem defenda ali que um valor isolado de circunferência abdominal aumentado também já pode classificar esse paciente como obesidade.
Só trazendo aí para os nossos ouvintes, né, critério de curiosidade, assim, para saber, vale a pena guardar esses valores, né? Que para homem a gente já fala de um risco aumentado com a circunferência abdominal maior que 94 e para mulheres 80, sendo que um risco muito elevado se no homem for acima de 102 e na mulher acima de 88. Então, isso valor isoladamente, mesmo com IMC ali, às vezes normal ou na faixa de sobrepeso, já tem que chamar a atenção. Uma outra forma também que é importante a gente ter ideia é que a composição corporal também, que eu tenho alguns métodos, né, bioimpedância, às vezes densitometria de corpo inteiro, eu consigo ver também a quantidade de gordura desse indivíduo. E isso também pode ser usado como um fator para definição de obesidade. Os cortes aí, né, para a gente já definir a obesidade nesse cenário, para homem, uma porcentagem de gordura acima de 15% e para mulher acima de 25%. Isso aqui é mais curiosidade, porque o IMC ainda é o critério diagnóstico, é o que a gente usa para definição. Todos os trabalhos que estudam esses pacientes envolvem isso, eles usam o IMC como ponto de corte. Então, aqui, falando friamente, né, para definição, para você selecionar um paciente ali, para iniciar um tratamento, o IMC é o que você tem que saber. Por que que isso tudo é importante, né? IMC, obesidade, porque tem se olhado para isso e essa diretriz é muito legal porque ela traz, né, a obesidade como um fator central ali no desenvolvimento do risco cardiovascular. A gente tem estudado ao longo do tempo, né, fatores de diabetes, hipertensão, tabagismo, que são coisas que a gente sabe que aumentam o risco cardiovascular. E a obesidade, por muito tempo, foi abordada, né, como assim, um fator que aumentava a incidência de diabetes, um fator que aumentava a ocorrência de hipertensão, mas hoje se sabe que ela faz isso também, mas ela isoladamente é um fator de risco. Por quê? A obesidade, o tecido adiposo, libera muitos fatores inflamatórios e isso por si só causa um aumento do risco cardiovascular. Então, por isso que é importante ver a obesidade, enxergar a obesidade como um fator de risco isolado, né? Ela por si só é um fator de risco. Eu acho até engraçado, Pedro, eu não sei como que é a sua prática também, até gostaria de tirar essa dúvida, que eu, mais no início, assim, quando a gente listar as comorbidades, a gente esquece de colocar a obesidade como uma comorbidade, né? Você coloca lá hipertensão, diabetes, às vezes você esquece de pôr obesidade. Eu tenho me policiar mais nesse sentido de também colocar a obesidade lá na lista de comorbidades do paciente, né? Eu concordo mais com você. Eu passo às vezes por isso, né? Às vezes, principalmente quando você vai discutir um caso com o chefe, né? Que ele fala assim, quais as comorbidades que ele tem? Às vezes você não fala, aí você fala no fim, e obesidade? Porque não foi algo que você nem estava quantificando, né? E muitas vezes é uma coisa que você esquece, inclusive, de conversar com o seu paciente sobre aquilo, sobre qual é a origem daquela obesidade, se ele já tentou tratamento, se ele está buscando algum grau de tratamento. E quando você fala daqueles critérios que você comentou bem, o MC, o índice de massa corporal, no caso o índice de gordura, né? Isso é tudo muito que a gente vive hoje a era da informação. Quanto mais métricas a gente possa lançar mão, especialmente para a gente conseguir comparar nosso paciente ao longo do tempo, a gente consegue ter uma avaliação mais aprofundada. E o MC sempre, muito provavelmente sempre será a principal métrica inicial para onde a gente vai partir toda a avaliação. Afinal de contas, é um parâmetro básico, simples e facilmente calculado. Não é isso, Thiago? Exatamente. É assim, você precisa do peso e da altura do paciente. Então, não é muito fácil e muito aplicável, né? Essas outras medidas aí são importantes. É claro que vem para agregar bastante, mas o IMC é o que a gente tem que saber e, assim, criar o hábito, né? Então, o paciente chegou ali, caso novo, independente do que você vai avaliar, se é uma suspeita de C, dor precordial, calcular o IMC do paciente, colocar ali, né, na lista de problemas se ele tem ou não uma obesidade. Então, isso é muito importante como um ponto de partida, né? Falando do ponto de partida, por que foi criada essa diretriz, né? Essa diretriz ela veio ali como uma colaboração, Pedrão, de 5 sociedades médicas, né? Então, não só a Sociedade Brasileira de Cardiologia, também tem a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia,
tem a Associação Brasileira lá de Estudo, né, para Obesidade, a ABESO, para Obesidade e Síndrome Metabólica, e a Associação Brasileira, Academia Brasileira de Sono também, porque a obesidade está muito ligada aí à apneia do sono, né, a SAUS. Então, também o pessoal lá da Associação do Sono também contribuiu para a elaboração dessa diretriz. Então, é uma diretriz bacana, né, sobre um tema novo e que também trouxe essa colaboração aí dessas outras sociedades, especialmente aí do pessoal da endocrinologia, que tem bastante mão e lida muito com esse tipo de paciente. Agora, entrando especificamente na diretriz, né, é um problema muito prevalente. A gente está falando aí de dados agora de 2025 que, se a gente considerar de sobrepeso ou obesidade, a gente chega a 68% da população brasileira cai nessa faixa, sendo que 31% já é considerado na faixa ali com IMC acima de 30, considerado como obesidade. Então é uma coisa muito comum. E aí, quando a gente está diante desse paciente, a gente vai ter que seguir uma linha de raciocínio. E aí eu quero que você explique para a gente, Pedrão, o que eu tenho que fazer diante desse paciente que eu identifiquei que ele tem sobrepeso ou obesidade. Show, Tiagão. E bem do ponto, né? Eu elogio que você fez essa diretriz, né? Ela ficou muito bonita e realmente esse ponto que você quer que a gente discuta, que é a figura central, é a primeira figura, é a figura mais importante e talvez seja o grande resumo para quem está ouvindo. Vou pedir até que nesse momento ele tente se concentrar bastante e se conseguir até ter a imagem na sua frente. Mas como é que a gente vai primeiro guiar a avaliação do nosso paciente? Ele tem que ser inicialmente obeso ou sobrepeso, né? Como a gente comentou, aquele IMC especialmente acima de 25 ou de 30, tá? A primeira pergunta que a gente vai fazer é se esse paciente já tem C diagnosticado. Se ele tem, e já o diagnóstico de C, ele já é um paciente que tem diagnóstico, ele tem uma doença cardiovascular já de fato estabelecida que vai determinar um tratamento. E seja ela ICFE ou ICFET, né? Se esse paciente não tem C diagnosticada, a próxima pergunta que a gente vai fazer é o IMC dele. É um IMC acima de 40, a gente está falando da obesidade em um grau mais avançado. Por si só, o IMC acima de 40 ele já determina um risco alto de insuficiência cardíaca. Esse é um paciente que já deve ser observado, mesmo que ele seja assintomático ou talvez oligossintomático, né? Já que se ele tem um IMC um pouco mais elevado, muitas vezes ele não faz tanto esforço físico para a gente poder ter uma classificação de classe funcional tão adequada. Esse paciente já tem um risco mais aumentado, tem que ser acompanhado mais de perto. A próxima pergunta é se esse paciente tem uma doença cardiovascular maior estabelecida, uma história de infarto, de AVC ou de revascularização. Esse paciente já tem uma doença aterosclerótica ou aterosclerótica cardiovascular já estabelecida e assim ele já vai ter um risco alto, determinando um tratamento, uma condição específica. Se não tem uma condição maior dessa, não tem um IC, não tem IMC mais elevado, a gente vai perguntar: esse paciente então tem fatores de risco? Se sim, ou se ele, mesmo que não tenha fatores de risco, ele tenha uma idade superior a 30 anos, esse paciente tem que ser aplicado o score, um novo score, né, que se chama Prevent. Esse score foi criado justamente para ajudar e avaliar de forma mais pormenorizada o nosso paciente para determinar o risco dele, tá? Se o paciente não for superior a 30 anos, não tiver fatores de risco, ele já vai ser considerado risco baixo. Mas enfim, como é que a gente vai aplicar o score Prevent? É basicamente o seguinte: o paciente com score abaixo de 5% é considerado baixo risco. O score entre 5 e 7,5 é considerado score limítrofe, que é algo que gerou até uma certa dúvida, porque na verdade você vai ter uma aplicação muito semelhante ao risco intermediário, que é aquele paciente com 7,5% e 20%. Valores superiores a 20% já vai ser um risco elevado, seja ele o 20% para IC ou 20% para doença aterosclerótica, que essa é a particularidade dessa nova calculadora. Ela não só calcula o risco aterosclerótico, mas ela também calcula o risco de IC. Isso tudo é muito importante e determina um acompanhamento ou muitas vezes um tratamento mais avançado. Lembrar também que o paciente que tem um risco alto de doença aterosclerótica pode ser aquele paciente com diabetes por mais anos, já tem estenose arterial, tem um score de cálcio mais elevado, que a gente vai explicar um pouco mais à frente, tem uma doença renal crônica, ou já seja um paciente com algum grau de dislipidemia mais importante, seja ela hipercolesterolemia familiar, um LDL superior a 190, ou um LPAzinho, que está ganhando ainda mais evidência, superior a 50.
Tiago, mas assim, beleza, eu segui essa progressão certinho e vamos lá, eu calculei o score prevent do meu paciente, ele caiu no risco intermediário. Ele vai ser eternamente o risco intermediário que eu vou lidar como risco moderado? Ou não? Eu tenho alguma forma de mudar esse paciente, reestratificar? O que é que eu posso lançar mão? Pedrão, essa pergunta sua é uma coisa que ela se repete em vários cenários da medicina, né? A gente tem sempre os extremos, né? Aquele paciente que é muito alto risco e aquele paciente que tem baixo risco. No meio ali, esse risco intermediário, em diversas patologias, você tem uma dúvida desse paciente, né? Será que ele é o intermediário mais para o alto ou será que ele é o intermediário mais para o baixo, né? O quanto eu preciso me preocupar com ele? Aqui não é diferente. Essa população que cai no risco moderado ali, né, nesse risco intermediário, eu tenho que ficar atento com ele, porque tem algumas coisas que às vezes o score ele pode não pegar. E aí eu vou ter que olhar de forma mais particular para ele. Por quê? Se esse paciente ele cair no risco moderado pelo score, mas, por exemplo, ele tem uma história familiar de DAC precoce. Nesse paciente, talvez eu vou ter que lançar mão de métodos adicionais. E aqui, que a gente já conhece muito lá da DAC, o score de cálcio coronariano ele é muito importante, porque ele consegue reclassificar esse paciente. E aqui eu vou falar dois valores, que é 100 e 10. Se o paciente ele não tem diabetes e o score de cálcio dele é acima de 100 unidades Agaston, ele vai ser classificado como alto risco. Se ele tiver diabetes, aí o corte é ainda menor. O score de cálcio acima de 10 com diabetes também esse paciente vai ser reclassificado como alto risco. Então aqui ele vai mudar o score dele. Você aplicou o Prevent, veio moderado, mas se eu fiz o score de cálcio e vim com esses valores, né, 100 para não diabético e 10 para diabético, ele vai passar para o alto risco, tá? Uma outra situação também que eu tenho que ficar atento é se esse paciente ele é diabético tipo 2 há mais de 10 anos. O diabetes, a gente sabe, né, que a desenvolvimento de aterosclerose, doença cardiovascular, está muito relacionado ao tempo de exposição que esse paciente tem à hiperglicemia. Então, o diabetes há muito tempo, há mais de 10 anos, também vai classificar esse paciente como alto risco. Da mesma forma, a doença renal crônica também. Aqui, o corte, né, um clearance de creatinina menor que 45, né, uma taxa de filtração menor que 45, ou se esse paciente tiver uma microalbuminúria também, ali uma relação da albumina creatinina maior que 30. Esse cenário também eu vou reclassificar esse paciente. Então, caiu como moderado, pensar em aplicar ali o score de cálcio coronariano, ou então ver, é diabético maior que 10 anos? É DRC? Tem microalbuminúria? Então esse paciente seria reclassificado. Isso é bastante importante também, porque às vezes se você só aplicar o score, você pode estar deixando passar esse paciente de alto risco, que vai ter que ser olhado ali com mais carinho, né? Uma outra Boa, coisa Tiagão. uma outra coisa também, Pedrão, que eu gostaria de comentar é que você falou, né, sobre o score ele classifica o risco de IC, né? Esses pacientes ali com IMC maior que 40, ele já cai como alto risco de IC, ou se ele não tiver o IMC maior que 40, você vai aplicar o score, ele pode cair como alto risco de IC também. Isso não é um diagnóstico de IC, tá? É um risco de desenvolvimento de IC. Nesse paciente, até uma recomendação da diretriz, você fazer uma investigação, considerar um encaminhamento para o cardiologista, e aí ele comenta lá de usar o NT-proBNP como um método para fazer uma investigação inicial. E aqui eu gostaria de ressaltar um ponto. NT-proBNP é o peptídeo natriurético, né? Ele tá aumentado nos casos de insuficiência cardíaca, ele é produzido ali no coração, ele aumenta com a distensão das câmaras, então o NT-proBNP baixo, ele tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, aquele paciente que tem o NT ali, o corte que a gente costuma usar é 125, né? Então um valor abaixo de 125 fala muito contra o paciente que tem insuficiência cardíaca. Mas no cenário de obesidade, especialmente com IMC maior que 40, a gente tem que tomar cuidado, porque a obesidade tende a subestimar o BNP do paciente. Então, tomar cuidado de uma dosagem de BNP baixa, você falar que esse paciente aqui é risco alto de C, mas o BNP é baixo, ele não tem C.
Cuidado, avaliar esse paciente. Então, assim, não usar o NT-proBNP como valor isolado, né? Talvez seja a principal mensagem. Avaliar clinicamente, ver sinais e sintomas de C, avaliar sinais de congestão, lançar mão de métodos complementares, né? Se esse paciente caiu no alto risco de C, ele não está classificado lá à toa. Ele tem sim vários fatores que podem estar desencadeando ali um desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Então, olhar com muito cuidado e aí para os não cardiologistas, né, considerar encaminhar esse paciente para o cardiologista e para os cardiologistas fazer uma avaliação clínica pormenorizada, né, não se basear unicamente no NT-proBNP, apesar de ser um exame útil, apesar da diretriz sugerir que você dose o NT-proBNP nesses pacientes. Boa, Tiagão. E não adianta de nada a gente classificar nosso paciente em algum score de risco, seja ele moderado, alto, o que o seja, e você não ter nenhum tipo de meta ou estratégia de tratamento para isso. Quando a gente fala, quando estratifica nosso paciente moderado, moderado alto, a gente tem que tentar definir uma meta de perda de peso para esse paciente, tá? Quando a gente tem um paciente moderado risco, especialmente aquele moderado mais limítrofe, tá certo? Ou mesmo um paciente de baixo risco, a nossa meta de perda ponderal é por volta de 5%, com o objetivo de tentar reduzir os fatores de risco, certo? Ou seja, se o paciente tem por volta dos seus, vamos dizer, 80 quilos, a gente vai almejar uma perda de peso por volta de 4 quilos para o seu paciente. Isso já seria uma estratégia que teria uma resposta metabólica, inflamatória muito importante no corpo do paciente, tanto do ponto de vista de auxílio no controle de pressão arterial, diminuição da inflamação, controle de diabetes, redução de outras condições ateroscleróticas mais avançadas, tudo isso tem que ser pensado. Já quando a gente pensa naquele paciente mais alto risco, aí a meta seria 10% de perda de peso. Já é um valor mais alto, tá? Que se assemelha à perda de peso que a gente considera nos pacientes com FA. Inclusive, isso foi um tema muito batido na nova diretriz de FA, que temos um episódio. Inclusive, convido todos a quem não ouviram ainda a escutar esse episódio com o Dr. Elson e a doutora Cissa. Tá muito bom e muito ilustrativo. E a primeira estratégia que a gente vai lançar mão para todos os pacientes, seja ele o risco qual for, vai ser mudança de estilo de vida. Independente do risco cardiovascular, todos os pacientes podem se beneficiar de um ajuste da dieta, a prática de atividade física. Quando a gente está falando desse tipo de estratégia, a gente tem que tentar dar alguma noção para o nosso paciente, como ele vai tentar conduzir. Quando fala de prática de atividade física, a gente tem aqueles números clássicos, 150 minutos no mínimo, 200 minutos semanais. Seria um número razoável para a gente ter um início de atividade física para o seu paciente. Porém, o ideal é que se tente fazer uma prática tanto de exercício físico aeróbico como resistido, um misto dos dois, semanalmente, de forma a você ter um equilíbrio dessas duas competências. Tá? E quando a gente fala de dieta, lembrar que tanto na dieta como no exercício físico, a participação multiprofissional é fundamental. A gente fala de exercício físico do personal, do fisioterapeuta quando necessário, na dieta do nutricionista, lançar mão, às vezes, do profissional especialista em tratamento de obesidade, que aí talvez entre ponto específico quando a gente vai falar das medicações. E é importante a gente incentivar nosso paciente tanto na alimentação mais saudável, com menos processados, tentar fazer ingestão de mais frutas, verduras e hortaliças e reduzir especialmente o consumo do álcool. Isso também é importante. Tentando almejar um déficit energético calórico de mais ou menos 500, 700 kcal por dia, certo? Isso, que tentando dar uma linha de pensamento, a gente pode tentar seguir aquela dieta DASH, né? Que é uma dieta que ela é uma dieta baseada no raciocínio aí da dieta do Mediterrâneo, que tem incluir cereais, grãos integrais, frutas, carnes brancas, que é uma dieta considerada do ponto de vista cardiovascular saudável, tá? Isso é uma opção para o nosso paciente. Mas nem tudo são flores e infelizmente, mesmo quando a gente tem uma meta de 5, 10%, muitas vezes a gente não consegue alcançar só com essas estratégias não intervencionistas medicamentosas. E dentro desse ponto farmacológico surgiu muita coisa boa por aí, não é isso, Thiagão? Pedrão, é muita coisa. Mas assim, Muita coisa. eu gostaria de ressaltar essa parte que você comentou, porque eu acho que
às vezes ali na correria do ambulatório, né, a gente às vezes acaba, isso fica em segundo plano, mas eu tenho para mim que isso é muito importante, você conversar com seu paciente, seguir essa mesma linha de raciocínio que a gente está falando aqui, né? O que é obesidade, qual que é o diagnóstico, o que isso implica de risco para ele e para abordar, a gente tem que fazer esse negócio aí que é mudança de estilo de vida. Isso aí é muito mais difícil do que usar qualquer medicação, do que o efeito colateral de remédio. Isso aí é extremamente difícil, porque isso implica em um paciente mudar o que ele faz no dia a dia, mudar a forma que ele come, mudar a forma que ele enxerga a vida, né? Então, você tem que tirar um tempo ali e trabalhar como psicólogo, né? Tentar entrar na mente do seu paciente e explicar a importância para ele, né? Porque os remédios, eles ajudam, né? Os remédios, eles estão aí para dão vários efeitos, reduz apetite, muda gasto calórico, ajuda a controlar a glicemia, mas no fim das contas, né, isso tudo depende de como o paciente está engajado ou não para fazer o tratamento, né? Dieta, atividade física, isso é fundamental, independente de qualquer medicação que você está associando, né? Essa questão de você falou de ter meta de perda ponderal, isso é até do subconsciente do paciente, né? Ele saber que, ó, não, eu preciso perder tanto, é uma forma de estímulo, né? Ah, tô quase lá, cheguei na metade, ou não, tô muito longe. Então, isso tudo é muito importante, né? Então, antes de pensar em prescrever qualquer medicação, esse ponto que você comentou talvez seja fundamental ali, que você tem que abordar com o seu paciente, você tem que se dedicar e ter um carinho especial ali sobre isso que você está falando para ele, né? Porque na hora que você chegar nos remédios, remédio tem efeito colateral, remédio pode às vezes não ter uma resposta como o paciente esperava, e ele tem que entender que tudo isso faz parte de um processo que ele tem muita responsabilidade também sobre isso, né? Falando agora especificamente sobre as medicações, a gente tem várias divisões ali, né, de recomendações de quando prescrever tal coisa ou outra, mas de forma resumida, né? Nesse paciente que tem um risco cardiovascular, que eu lá calculei, e ele veio como risco moderado ou alto, e eu quero usar isso como prevenção primária para redução de risco cardiovascular, aqui eu tenho evidência, recomendação 1A para análogo de GLP-1 e para coagonista GLP-1 e GIP. A gente tem vários estudos, né? Citar aí o estudo SCALE da liraglutida, o STEP da semaglutida e o SURMOUNT da tirzepatida, né? Que é o coagonista, que são estudos que mostrou ali redução, né? Redução de aparecimento de obesidade, melhora perda de peso, redução do desenvolvimento de diabetes, redução do risco cardiovascular global. Então, aqui, essas duas medicações são medicações relativamente recentes aí no mercado, mas que dos estudos já tem algum tempo que a gente já vê benefício. São medicações extremamente seguras, né? Os estudos iniciais todos saíram para testar a segurança e viram que tem benefício também. Então, análogo de GLP-1 e coagonista de GLP-1 e GIP. É recomendação A, é droga de primeira escolha nesse cenário de prevenção primária. Eu posso usar outras medicações? Até posso, mas aí a recomendação cai um pouco, já é um nível de recomendação um pouco mais baixo, é um 2A ali, e em alguns casos até 2B. Medicações um pouco mais antigas, por exemplo, o Orlistat ou a combinação de naltrexona com bupropiona, também pode ser utilizado, mas seria naquele cenário que o paciente ele não tem condição de continuar um análogo de LP1 ou coagonista por efeito colateral ou por questão financeira, porque isso ainda é um problema, né? Eu posso lançar mão do Orlistat, posso lançar mão da naltrexona com bupropiona, porque tem benefício, embora seja um benefício um pouco menor. Tem uma outra medicação também, que foi bastante utilizada no passado, que é a sibutramina, também tem uma recomendação 2B, só chamar a atenção aqui, porque a sibutramina para o paciente de alto risco cardiovascular, ela é classe 3,
o estudo que testou ela viu que ela aumentou a taxa de incidência ali de eventos cardiovasculares adversos. Então, ela não pode ser utilizada. E a gente está falando aqui de pacientes que, na maioria dos casos, é de alto risco cardiovascular. Então, é uma droga que fica ali mais para casos selecionados, né? Um outro cenário que eu estou falando de prevenção secundária, então naquele paciente que já tem uma doença cardiovascular estabelecida, aqui o que eu tenho de recomendação é análogo de GLP-1, especificamente a semaglutida, né? Os coagonistas estão em estudo, mas ainda não tem nenhum trabalho que foi publicado que comprovou a segurança dessa medicação nesse cenário. Tem tudo ali para também ser, né, seguro e ser eficaz, como os outros trabalhos de prevenção primária mostraram, mas até o momento que a gente tem aí de recomendação e de evidência científica seria o análogo de GLP-1 para prevenção secundária, né? Então, o paciente já tem doença cardiovascular. E tem algumas situações especiais aí. O que você poderia falar para a gente, Pedro? Tem algumas situações que a gente vai levar em consideração para o tratamento, né? Mas só uma lembrança, quando a gente fala dessas medicações, lembrar que as grandes sociedades têm uma recomendação de tentar dar preferência a evitar os manipulados nesse contexto das medicações injetáveis, tá? Por mais que existam muitos manipulados com certa segurança, mas por enquanto a orientação de você tentar seguir, seja ela caneta ou o que seja, seja ela qual medicamento que seja aquele já preconizado pela indústria farmacêutica, certo? Mas quando a gente fala de condições especiais, a gente tem três situações específicas que há um certo raciocínio e talvez há uma certa preferência de medicações que sejam as escolhidas. Quando a gente fala de diabetes, apesar de que existe já um racional da gente falar do uso da tisepatida, já tem um benefício no seu controle glicêmico, mas há uma recomendação maior inicialmente pelos análogos da GLP-1, tá? Seja a liraglutida, dulaglutida ou semaglutida, onde há um benefício maior e há mais trials mais robustos nesse contexto, certo? Seja ele com a própria semaglutida oral ou semaglutida injetável, são todas opções terapêuticas que a gente pode lançar mão tanto para o controle da diabetes do paciente que tenha em conjunto uma obesidade ou sobrepeso. Tem uma outra recomendação também quando a gente fala de pacientes com doença renal crônica. Nesses pacientes, há um racional para a gente tentar evitar doses mais elevadas, especialmente quando a gente vai falando, por exemplo, da semaglutida. Em pacientes com clearance entre 25 e 50, muitas vezes a gente vai lançar mão numa dose menor do que habitualmente é utilizado nos estudos para perda de peso. A dose escolhida é de 1 miligrama, tá? E os pacientes que têm um clearance menor que esse, especialmente 15 a 25, há uma recomendação de uso com cautela, porque não temos evidências muito claras de segurança nesse perfil, certo? E já no paciente com taxa de filtração abaixo de 15 ou dialítico, esse paciente deve ser evitado o uso dessas medicações inicialmente. Ou seja, forte lembrança paciente até 25 a gente pode considerar o uso da semaglutida ainda, considerando essa dose mais reduzida de 1 miligrama. E aqui existe uma grande novidade, né, um peso mais elevado, quando a gente fala da apneia obstrutiva do sono, porque poucas medicações, no caso, a grande medicação que foi estudada agora no tratamento para isso, foi o tizepatida, tá? Num estudo SURMOUNT-OSA, onde foi avaliado pacientes com apneia obstrutiva do sono e obesidade, a utilização do tizepatida teve um benefício no contexto de reduzir a apneia obstrutiva do sono, reduzir o peso do paciente, os marcadores cardiometabólicos, e tem esse benefício de forma sinérgica no tratamento do paciente, né? Tentando atuar, às vezes, por várias linhas, que tanto vai melhorar a qualidade de vida, o sono, às vezes a disposição do paciente até para executar um exercício físico, treinar, uma dieta, tendo esse benefício associado de auxiliar no controle do tratamento da síndrome da apneia obstrutiva, certo? Inclusive, é a primeira droga que é aprovada pela FDA para tratamento de SALS. Cara, bacana, hein, Pedrão? Não sabia que era a primeira droga especificamente aprovada para SALS, né? É que SALS não é uma doença que está muito relacionada à questão do peso, às vezes até da anatomia do paciente, né? Então, bacana essa informação de ser a primeira medicação específica para isso, né?
É isso aí, Tiagão. É algo que é novo, é algo que tem crescido. Lembrar que assim, o grande benefício talvez seja pela perda de peso, apesar de que a gente sabe que essas medicações não atuam só na perda de peso propriamente dita. Tem o benefício todo cardiometabólico que a gente tem discutido. Tiagão, Bacana. e falando de cardio metabólico, a gente não pode deixar de falar da insuficiência cardíaca que a gente comentou lá atrás. Qual é o melhor perfil? Que tipo de paciente? Cefep, Cefer, quem é que vai se beneficiar mais? Pedrão, aqui vamos falar da insuficiência cardíaca, né? Uma coisa que tem que ficar bem claro aqui é que as principais evidências que a gente tem é para ICFEP, né? A ICFEP que foi aí uma entidade dentro da insuficiência cardíaca que por anos não tinha muitas drogas que tinham benefício, né? Que tinha redução de mortalidade, que específicas para o tratamento, né? Mas que agora, nos últimos anos, tem ganhado muita evidência aí, a maioria dos trials aí busca usar medicações na ICFEP. Aqui, falando do contexto de obesidade, as medicações, elas todas têm recomendação 1A aí nesse cenário, né, de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Lembrar da perda ponderal, né, que nesse paciente com insuficiência cardíaca, especialmente com fração de ejeção preservada, a perda ponderal, você tem que objetivar, né, aqui, especialmente 10% do peso, né, mas os análogos de GLP-1 e os coagonistas de GLP-1 e GIP também, os dois são recomendação 1A para usar nesse cenário. E aqui não é só para perda de peso, né? Também para melhora de qualidade de vida, redução de hospitalização. Então, são medicações que têm amplos benefícios nesse cenário. A diretriz também se dá ali o luxo de citar sobre os inibidores de SGLT2, né? Apesar que são medicações que a gente já tem recomendações específicas da diretriz de ser propriamente dito, né? Mas eles comentam um detalhe importante que eles falam sobre a combinação de você usar o inibidor de SGLT2 junto com um agonista de GLP-1 ou coagonista GLP-1 GIP, porque essas medicações teriam um efeito sinérgico, né, nesse cenário. Então eles até comentam ali, é uma recomendação 2B para você, 2A, desculpa, para você usar como uma associação dessas medicações. Então, E é uma combinação segura, né? isso, uma combinação segura. Então, a diretriz teve esse carinho aí de lembrar dessa associação. Apesar da ICFEP, a gente saber que vai usar, a ICFER já é um cenário um pouco diferente, né? Por quê? A ICFER, a gente tem que lembrar que a fisiopatologia das doenças são diferentes, né? Então, apesar de ser, é completamente diferente. Na ICFER, eu tenho uma ativação neurohormonal muito mais exacerbada, né? Todas as medicações buscam ali agir nesse eixo de ativação neurohormonal. Eu tenho nesse paciente um cenário de progressão da doença um pouco mais desfavorável, né? O paciente sem tratamento ele tende a dilatar o coração, perder fração de ejeção e eles entram em fases mais avançadas no que a gente chama de caquexia cardíaca, né? Eles começam a ter uma demanda metabólica ali, principalmente do coração maior, ele tende a perder massa muscular, ele tem hipoperfusão do músculo, isso também contribui para a caquexia. Então esses pacientes, apesar da obesidade ser ruim para eles, então no paciente com ICFER eu tenho sim recomendação de perda ponderal, só que eu tenho um quadro de paradoxo, porque eu não sei até que ponto que a perda ponderal nesse cenário da ICFER ela é segura, porque às vezes se eu tiver, esse paciente estiver perdendo peso, eu posso estar de certa forma contribuindo para a perda de massa muscular para a caquexia cardíaca. Então, eu tenho estudos nesse cenário, mas todos os estudos excluíam o paciente em classe funcional 4, alguns até classe funcional 3. Então, se você tiver com o paciente com ICFER em classe funcional 4, essas medicações não são seguras e não são testadas nesse cenário. Então, primeiro ponto. Naquele paciente que não é classe 4, então vamos por uma classe 2 ou uma classe 3, mas o paciente não está tão mal. Eu tenho alguns estudos que mostraram certa segurança, mas isso é um tema um pouco controverso. Então, as recomendações aqui para usar nesse cenário
seria 2B. Tem alguns estudos mostrando que é seguro, mas tem estudos mostrando aumento de desfecho desfavorável, aumento de hospitalização, inclusive, nesse cenário. Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, ICFER é um cenário à parte. Não é que não pode usar, mas naquele paciente muito sintomático, doença muito avançada, especialmente aquele que está evoluindo com caquexia cardíaca, talvez não seja interessante. Naquele paciente com ICFER, mas o paciente com perfil que está clinicamente bem, não tem tanta descompensação, tem uma obesidade importante, não tem dúvida que a perda ponderal vai ajudar e eu posso lançar mão dessas medicações, tá? Um outro cenário também que vale a pena lembrar, naquele paciente que não tem C, só que ele tem um alto risco de C. Nesse cenário também as medicações são recomendadas, recomendação 1A de usar semaglutida ou a tirzepatida com o objetivo de perda de peso e evitar que esse paciente progrida para uma insuficiência cardíaca clínica, né? Uma manifestação de insuficiência cardíaca. Então, também aqui, digamos assim, uma profilaxia primária de IC, né? Se eu posso chamar assim, né? Aquele paciente que tem alto risco, mas antes dele desenvolver IC, eu também tenho indicação de uso das medicações. Então, IC, ICFEP, vou usar, risco de IC, vou usar, ICFER, cuidado, não tem tanta segurança assim, especialmente naquele paciente classe funcional 4. Nesse, não tem estudo provando, tá? E isso é interessante, né, Pedrão? Acho que falar dessas medicações não é para todo mundo, tem que tomar um cuidado também, né? Todo paciente que está com IMC aí acima de 30, vou prescrever. Não é bem assim, tem que tomar esses cuidados. E tem um outro tratamento também que é a cirurgia bariátrica, né? Que tem essa questão da ICFER também, entra um pouco nessa questão da escolha da bariátrica, né? Essa parcimônia de você escolher. Comenta com a gente, Pedrão, dessa parte. Exatamente. A cirurgia bariátrica, que sempre foi a terapia que a gente tinha no passado como talvez opção quase que única para uma perda mais importante para esses pacientes com IMC mais elevado, ainda não foi aposentada. Ela tem um perfil, ela é importante, e especialmente naquele paciente que a gente já está com o tratamento clínico disponível, né? Lembrar uma forte ênfase nessa palavra disponível, porque nem todo paciente vai conseguir adquirir por um tempo mais prolongado as medicações, ou mesmo vai conseguir tolerar o tratamento com elas, porque lembrar que existem efeitos colaterais, muitas vezes efeitos gastrointestinais que os pacientes não toleram, ou mesmo aquele paciente que não tem perfil para uso de medicação a longo prazo. Ele esquece de tomar as medicações, ele falha no seu tratamento. Nesse perfil, que o paciente está com o tratamento clínico otimizado dentro do possível, a cirurgia bariátrica tem um forte benefício, tá? Tendendo especialmente aqueles pacientes com IMC mais elevado, especialmente acima de 35. Porém, é como o Tiago comentou, né? Na presença de C, a gente vai avaliar o risco. Aqui, a grande questão da IC é aquilo como o Tiago disse, que eu acho que tem que ser a grande lembrança para todo mundo. O paciente tem IC com fração de ejeção reduzida, pese em que perfil esse paciente se encontra. É um paciente num contexto mais inicial de doença, ele não tem padrão de caquexia, não tem perda muscular, especialmente de massa muscular mais importante. Às vezes é um paciente que já está treinando, está numa reabilitação cardiovascular. Esse paciente muitas vezes é bem orientado, consegue às vezes sentir um efetivo de efeito colateral, suspender a medicação. Esse paciente a gente pode considerar até mesmo uma cirurgia bariátrica. Porém, paciente que está mais no espectro contrário, né, no espectro já mais avançado da insuficiência cardíaca, mais aproximando da caquexia cardíaca, obviamente que ninguém vai querer que perca peso um paciente que seja caquético, mas aquele paciente que tem uma massa muscular muito reduzida e por mais que o MC seja elevado, ele é caquético, tá? Esse paciente, essas terapias mais agressivas devem ser evitadas. Tiagão, que episódio legal, hein? Muito bacana, Pedrão. Muita coisa nova, né? E muitos cenários aí que a gente tem que lembrar enquanto a gente estiver avaliando esses pacientes aí com obesidade, que não serão poucos, né? Com certeza. Então vamos pro bate-bola e pro nosso desafio? Bora lá. Tiagão, revisa aí pra gente. Qual é que é a definição de obesidade?
E qual é a importância dessas avaliações de múltiplos parâmetros, IMC, cintura abdominal? Pedrão, obesidade IMC maior ou igual a 30. Importante lembrar que IMC isoladamente às vezes deixa de avaliar algumas coisas. Então, avaliação de cintura abdominal, que eu consigo avaliar melhor a gordura visceral, pode ser utilizada, principalmente naqueles pacientes ali que está na faixa do sobrepeso, e avaliação também de composição corporal, olhando especificamente para a taxa de gordura, né? Em homens maior que 15, em mulher maior que 25, isso também quer dizer obesidade. Então, lembrar desses detalhezinhos aí, mas lembrar sempre do IMC maior que 30 é igual obesidade. Pedrão, vi um paciente que tem obesidade. Como que eu vou avaliar e dividir o risco cardiovascular e de IC nesses pacientes? Bom, é aquela imagem central da diretriz que a gente comentou, mas comentando resumidamente, lembrar se o paciente tem insuficiência cardíaca diagnosticada, se ele já tem um IMC muito elevado acima de 40, ou se já tem uma doença cardiovascular, um histórico de doença cardiovascular estabelecida, seja ela infarto, AVC ou revascularização. Esse paciente ou já tem a doença IC estabelecida, ou ele tem risco alto, seja para IC ou para doença cardiovascular, que vai demandar um tratamento específico. Os outros casos, o paciente só tem presença de fatores de risco ou idade superior a 30 anos, esse paciente deve ter aplicado o score Prevent, que vai ser classificado seja para o risco de C, quando é superior a 20%, ou relacionado ao risco de doença aterosclerótica, classificando então em risco alto, intermediário e limítrofe, que vai determinar um tratamento de risco alto ou risco moderado, que é aquelas metas de perda de peso que a gente comentou previamente. Tiago, como e quando reestratificar meu paciente de moderado risco? Pedrão, moderado risco, eu vou avaliar alguns parâmetros adicionais nesse paciente. Então, olhar se ele tem diabetes e por quanto tempo. Diabetes acima de 10 anos reclassifica para alto risco. Doença renal crônica, taxa de filtração menor que 45, reclassifica para alto risco. Proteinúria, eu fazer uma relação albumina-creatinina maior que 30, também reclassifica para alto risco. E naquele paciente que às vezes eu quero avaliar melhor a DAC, ele tem um histórico pessoal de DAC precoce, eu posso lançar mão do score de cálcio. E aí lembrar dos valores de 100 para o paciente sem diabetes e de 10 para o paciente com diabetes. Acima desses valores, eu também reclassifico esse paciente para o alto risco. Uma vez que eu classifiquei, Pedrão, eu tenho que iniciar o tratamento. E o tratamento se inicia com metas. Quais que são as metas de perda de peso nesses pacientes? Boa, Tiagão. As metas são as seguintes. Quando a gente fala de um moderado risco, a gente tem uma meta de perda de 5% para a redução de fatores de risco do nosso paciente, tá? Quando a gente fala para a redução do risco cardiovascular propriamente dito nos pacientes de risco moderado ou alto, nossa meta é reduzir 10%. E no paciente que ele tem FA, a meta também é reduzir 10%. Ou seja, é importante que a gente, sempre nas consultas, a gente veja o peso do nosso paciente, veja como é que ele está nessa evolução de perda de peso e sempre avaliar de forma comparativa, de forma que a gente consiga cobrar nosso paciente de alguma forma, né? Dizer assim, ó, a sua meta, um exemplo, é perder 4 quilos. Você só perdeu 2, um exemplo. Você ganhou 1, ganhou 2, de forma que o paciente se sinta ativo nessa parte do tratamento dele. E, Tiagão, quando a gente fala de perda de peso, você lembrou muito bem que o MEV é muito importante, não é fácil, mas quando a gente fala de manejo farmacológico, o que, é que a gente tem de opção? Pedrão, de forma geral, né? Porque são muitos cenários, mas no paciente que eu estou falando em prevenção primária, obeso, prevenção primária, análogo de GLP-1 ou coagonista de GLP-1 e GIP. Recomendação 1A é a medicação que você vai usar ali como primeira linha de escolha para o seu paciente, para reduzir risco cardiovascular, para melhorar a qualidade de vida. Então, é a medicação que tem que ser usada, primeira linha. No paciente que não consegue usar por questão financeira ou por intolerância, efeito colateral de medicação, eu posso lançar mão ali do Orlistat ou da combinação de naltrexona com bupropiona e lembrar ali da sibutramina também como opção, mas evitar no alto risco cardiovascular. Naquele paciente que tem doença cardiovascular estabelecida, aí a recomendação é o análogo de LP1, o coagonista ainda não está não tem segurança, não tem trabalho mostrando segurança. E alguns cenários ali
especiais, né? Falando assim do diabetes, dá mais prioridade para análogo de GLP-1. No paciente que tem doença renal crônica, também análogo de GLP-1, cuidado com redução de dose. Na apneia do sono, lembrar, perder peso é importante? É, mas o coagonista também está indicado nesse cenário. Lembrar que a primeira medicação ali aprovada para utilizar nesse paciente com apneia do sono. Então, são vários cenários ali que você tem que lembrar, mas de forma resumida, é isso. E tem um outro cenário, que aqui o podcast de cardiologia não pode faltar, né? E na questão da insuficiência cardíaca, Pedrão, o que eu tenho que lembrar? A grande mensagem é aquilo que você falou muito bem, Tiago. O benefício, ele é muito já bem estabelecido, já bem estudado nos pacientes com IC com fração de ejeção preservada. Aqui, tanto o análogo de GLP-1 como o coagonista GLP-1 GIP tem um benefício muito importante, especialmente com a perda de peso, melhora dos parâmetros inflamatórios. Lembrar que a CFEP, como o Tiago falou, o mecanismo da doença é esse, a obesidade, inclusive, é um componente central da fisiologia da doença, tá? Lembrar também do benefício do SGLT2, seja ele para o paciente CFEP ou ICFE, que a gente vai comentar mais à frente, tem benefícios nesses dois contextos, tanto do ponto de vista de diminuição de internação, como de mortalidade, né? Quando você fala em desfecho composto para ICFEP. Porém, na ICFE, o benefício talvez fique só realmente na SLT2, né? A gente ainda carece de estudos maiores, estudos mais importantes, quando a gente fala dessas medicações com maior benefício para perda de peso, análogo de GLP-1 ou coagonista, especialmente naquelas populações com um contexto mais avançado de insuficiência cardíaca, aquela classe funcional 4, 3, 4, paciente que talvez esteja evoluindo num contexto mais terminal, em que muitas vezes a gente utilizar dessas medicações você vai fazer talvez uma perda importante de massa magra num paciente já depletado dessa massa, né? Que você pode até estar piorando a qualidade de vida dele. Esse paciente ele deve ser observado de perto, deve ser considerado, especialmente quando a gente vai falando de um paciente talvez no espectro mais próximo da SFEP, né? Um paciente ainda funcional, com massa magra, que faz exercício físico, você pode considerar a medicação para perda de peso. No outro contexto, sempre fique com uma certa ressalva. Isso se aplicando também para a cirurgia bariátrica, né? Onde o paciente com IC, você deve pesar o risco-benefício. Sensacional, Pedrão. E agora eu quero te perguntar, eu quero saber como você vai sair dessa, como você vai correlacionar um monstro de Gila com a medicina atual, Pedrão. Me conta isso aí melhor. Boa, Tiagueira. Bom, o monstro de Gila é um lagarto que ele mora lá nos desertos da América do Norte. Que esse lagarto ele tem uma particularidade muito interessante. Ele é capaz de se alimentar muito pouco no ano e sobreviver o ano inteiro com essa pouquíssima alimentação. Cerca de 5, 6 refeições, às vezes um pouco mais, é suficiente para esse lagarto conseguir viver bem. E isso está relacionado a uma substância que é encontrada em seu veneno, a hexanguina 4, que ela tem uma atuação de forma semelhante aos análogos de LP1, de forma a fazer com que o alimento, esse pouco alimento que ele consuma, passe de forma mais lenta em seu trato gastrointestinal e esse paciente absorva de forma mais lenta e não precise ter uma quantidade tão grande de comida. Inclusive, isso foi tema de questão do Enem, aí, desse último Enem 2025. É um animal que está muito em voga aí, que está sendo muito importante por ter inspirado medicações super interessantes e atuais, como os análogos de LP1. Sensacional, Pedrão. A gente pode falar então que o monstro de Gila foi o primeiro usuário de análogo de GLP-1, né? Exatamente. E lembrando aí do monstro de Gila, a gente lembra também de outros animais importantes na história da cardiologia e da medicina, né? A cascavel, que inclusive foi uma descoberta aqui da escola de Ribeirão Preto com o captopril. Tem muita coisa que a gente aprendeu com os animais, né? Sensacional. Tiagão, muito obrigado mais uma vez por esse excelente episódio, me agraciar com essas suas palavras muito boas e seu conhecimento tão grande. Muito obrigado de verdade. E queria agradecer ao público, né? Todo mundo aí que está ouvindo o SupraCast, que nos acompanha todos os dias. E Tiagão, quem que você tem para mandar abraço de hoje?
Pedrão, você comentou de Enem, eu gostaria de mandar um abraço aí, que a gente está próximo da prova de residência aí pro HC, né? Então quero mandar um abraço aí para todo mundo que vai prestar a prova nesse próximo dia 20, para os meus colegas de cardiologia que estão prestando e também para todo mundo aí da clínica médica que vai prestar cardiologia ou quem for prestar clínica médica aí no HC. Um abraço e uma boa sorte aí, uma boa prova a todos. Boa. E eu vou aproveitar para deixar um abraço também. Vou aproveitar e deixar logo para duas pessoas, né? Uma delas é o meu grande colega da clínica médica, o Diógenes. Diógenes, que ele é endocrinologista, atua fortemente nessa área do ponto de vista de obesidade e tratamento. Um forte abraço, Diógenes, uma pessoa que inclusive me inspirou aí nesse desafio que eu trouxe do Monstro de Gila. E vou deixar um abraço também para os estudantes da Estácio, daqui de Ribeirão Preto, especialmente para o Luiz Augusto, estudante que acompanha aí toda semana nossos episódios, que está ativo. Eu acredito que vai fazer clínica médica e cardiologia também. Abração, Luiz. Abração a todos os estudantes da Estácio. Sensacional, Pedrão. E aí, quais são os recados finais que a gente tem, hein? Recados finais. Muito obrigado a todo mundo que participa da nossa campanha. Manda seu Supra. Ou então manda seu eletro, manda sua TAC arritmia, puxando aqui pro meu lado, manda sua brade arritmia, marca a gente. Eu vou adorar comentar seu eletrocardiograma. Siga a gente no Instagram, @supracast cardiologia, e no YouTube, @supracast. Compartilha para seus colegas, deixa 5 estrelas no Spotify e demonstra aí que essa campanha está muito legal. Vamos lá, Pedrão. Acho que é importante. Vamos mandar um eletro. Pode ser qualquer eletro. TAC arritmia, Supra. Eletro normal também tá valendo, Pedrão. Se quiser mandar um eletro dele, diz assim, ó, me lauda meu eletro. A gente tá aqui. Vamos Isso laudar aí, o pode seu mandar. O próprio Marca a eletro gente. também vale. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.